Quarta-feira da 22ª semana do Tempo Comum. Eu sou o Padre Pedro Paulo e começamos agora mais um programa Bíblia do Mundo de hoje. Bem, hoje 31 de agosto e nós nesse programa encerramos o mês dedicado às vocações, pois que no dia 4 de agosto deste mês, início do mês, celebrávamos contentes e felizes o dia de São João Maria Vianney, o cura da Arce, dia dito do Padre. Por isso mesmo, o mês de agosto é marcado por uma dinâmica de reflexão vocacional. Muito importante lembrar-se que a vida humana não é um acaso e os seus melhores frutos não vêm das nossas simples e isoladas decisões. Sucessos na vida de um ateu são atribuídos por ele a ele mesmo, por cegueira, porque na verdade Jesus sentencia lá no Sermão da Montanha, Deus manda o sol e a chuva sobre bons e maus. Portanto, Deus favorece também os ateus e os ignorantes, porém estes não vão usufruir plenamente os frutos, porque a primeira reação diante dos frutos de Deus é dar glória a Deus, reconhecendo a origem desses frutos. Quando um ateu diz, ou um ignorante, porque hoje muita gente se diz ateia ou sem religião, por ignorância ou comodidade. Para poder viver um certo estilo de vida, é mais coerente não ter nenhuma religião. Crer em coisas abstratas, ou até mesmo outro dia uma atriz dizer, eu não sou da religião católica nem protestante, mas eu tenho fé e sou muito devota de Nossa Senhora Aparecida. Que bom. Porém, trata-se, obviamente, de adaptar a fé e a moral à própria vida. Os sistemas religiosos, quando assumidos, nos trazem um cabedal de responsabilidade, de consciência, que pode atrapalhar nossos planos, às vezes, de viver libertinamente. Pois bem, a vocação é saber que a vida humana e os dons da vida humana são resposta ao chamado de Deus. Não há hipótese da nossa vida não ser senão fruto da graça de Deus, primeiramente que nos chamou à vida e depois nos chamou através de dons que nos foram confiados a viver como operários na vinha do Senhor, com funções, com ações e com responsabilidades que têm como maior resultado glorificar a Deus e não a si próprio. Por isso, hoje vou concluir a belíssima homilia pronunciada há 12 anos atrás pelo grande Papa Bento XVI, na conclusão da convocação do ano sacerdotal. Fantasticamente descrito nesse sermão, eu quero voltar a repetir a frase que me parece fundamental neste sermão, quando o Papa diz que o sacerdócio não é ofício, o sacerdócio não é uma ação simplesmente, mas constitui um sacramento. Ele diz a audácia de Deus, que a si mesmo se confia seres humanos, considerando tudo aquilo que pode fracassar. Porque ele diz, o sacerdócio não é simplesmente ofício, mas sacramento. E esta missa foi celebrada
foi celebrada no dia 11 de junho, então, na solenidade do Sagrado Coração de Jesus. E com isso a igreja associa as características do Sagrado Coração àquelas da vida sacerdotal. Bem, ouçamos o Papa. Celebramos a festa do Sagrado Coração e com a liturgia, por assim dizer, lançamos um olhar dentro do coração de Jesus, que foi aberto pela lança do soldado romano. Sim, o seu coração está aberto por nós e aos nossos olhos, e deste modo está aberto o coração do próprio Deus. A liturgia ajuda-nos à interpretação da linguagem do coração de Jesus, que fala sobretudo de Deus como pastor dos homens. E deste modo, manifesta-nos o sacerdócio de Jesus, que está radicado no íntimo do seu coração. Indica-nos, assim, o perene fundamento e também o critério válido de todo o ministério sacerdotal, que deve estar sempre ancorado no coração de Jesus e ser vivido a partir dele. Hoje, queria meditar principalmente sobre os textos com que a igreja em oração responde à palavra de Deus apresentada nas leituras, nesses cânticos. Compenetram-se palavra e resposta, por um lado, são tirados da palavra de Deus, mas por outro, e simultaneamente, são já a resposta do homem à referida palavra, resposta na qual a própria palavra se comunica e entra em nossa vida. O mais importante desses textos na liturgia de hoje é o Salmo 22, o Senhor é meu pastor. Nele Israel acolheu em oração a autorrevelação de Deus como pastor e dela fez orientação para a sua vida. O Senhor é meu pastor, nada me falta. Nesse primeiro versículo, exprimem-se alegria e gratidão pelo fato de Deus estar presente e se ocupar de nós. A leitura tirada do livro de Ezequiel começa com o mesmo tema. Eu próprio tomarei cuidado das minhas ovelhas, e eu é que hei de olhar para elas, Ezequiel 34:11. Deus pessoalmente cuida de mim, de nós, da humanidade. Não fui deixado sozinho, perdido no universo e numa sociedade onde se fica cada vez mais desorientado. Ele cuida de mim. Não é um Deus distante, para quem contaria muito pouco a minha vida. As religiões da terra, por aquilo que nos é dado ver, sempre souberam, em última análise, só há um Deus, mas esse Deus era distante. Aparentemente, ele deixava o mundo abandonado às suas potestades e forças, às outras divindades. Com essas era preciso encontrar um acordo. O Deus único era bom, mas distante. Não constituía um perigo, mas tampouco oferecia ajuda. Assim não era necessário ocupar-se dele. Não era ele que dominava. Por estranho que pareça, esse pensamento ressurgiu no Iluminismo. Que o mundo pressupõe um Criador, ainda se compreendia. E se Deus teria construído o mundo, mas depois, evidentemente, retirou-se dele. Agora, o mundo tinha um conjunto próprio de leis, segundo as quais se desenvolvia e nas quais Deus não intervinha. Nem podia intervir. Deus era apenas uma origem remota. Muitos talvez não desejassem sequer que Deus cuidasse deles, não queriam ser incomodados por Deus. Mas sempre que a solicitude e o amor de Deus são sentidos como incômodo, o ser humano acaba subvertido. É bom e consolador saber que há uma pessoa que me ama e cuida de mim, mas muito mais decisivo é que existe um Deus que me conhece, me ama e se preocupa comigo. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem, João 10:14. Diz a igreja antes do Evangelho, tomando a palavra do Senhor. Deus conhece-me, preocupa-se comigo. Esse pensamento deveria fazer-nos verdadeiramente felizes. Deixemo-lo penetrar profundamente no nosso íntimo.
Então compreenderemos também o que significa isso. Deus quer que nós, como sacerdotes, num pequenino ponto da história, compartilhemos as suas preocupações pelos homens. Como sacerdotes, queremos ser pessoas que, em comunhão com a sua solicitude pelos homens, cuidemos deles e lhes fazemos experimentar concretamente essa solicitude de Deus. E o sacerdote, no âmbito que está confiado, deveria poder dizer justamente com o Senhor: conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. O sentido desse conhecer na Sagrada Escritura nunca é simplesmente o de um saber exterior, como quando se conhece o número do telefone de uma pessoa. Mas conhecer significa interiormente, estar interiormente próximo do outro, amá-lo. Nós havemos de procurar conhecer os homens, por parte de Deus. Em ordem de Deus, havemos de procurar caminhar com eles pela estrada de Deus. Bem, esse é um dos trechos de um longo e belo discurso que nós ainda teremos ocasião de concluir para os ouvintes deste programa.